Olá, sejam bem-vindos à Ginástica 10 em 7. Eu sou Helena Cirelli e junto nós vamos praticar a metodologia hipopressiva e equilibrar as nossas pressões internas e reduzir 10 centímetros de cintura em 7 semanas. Vamos lá? Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa respiração. Então, vamos hoje entender qual que é a diferença entre a respiração torácica e a respiração diafragmática. Nesse primeiro momento, eu vou usar duas bexigas para a gente perceber quanto de ar que entra no nosso pulmão e que sai durante a inspiração torácica e durante a inspiração abdominal. Nós vamos fazer a respiração torácica, então eu vou inspirar em 2 tempos e fazer uma expiração forçada em 4 segundos para a gente ver o quanto de ar que enche a bexiga. Percebam agora o movimento que eu vou realizar apenas o tórax. Só o meu tórax vai fazer o movimento durante a inspiração em que eu for encher a bexiga. Esse foi o volume de ar que saiu durante a expiração da inspiração torácica. Vamos encher a bexiga rosa agora. Então, agora para encher a bexiga rosa, eu vou usar o abdômen para fazer a respiração. Esse foi o volume de ar que saiu da respiração abdominal. O que eu fiz? Vocês podem ter reparado que eu iniciei a respiração com o abdômen, depois eu enchi o tórax. Então, dessa forma eu consegui usar toda essa parte abdominal, expandindo o espaço de ar que pode entrar dentro do pulmão. Vamos comparar uma bexiga com a outra agora. Tcharam! Essa foi a respiração torácica e essa foi a respiração abdominal. E aí, qual das duas a gente consegue captar mais ar da atmosfera? A respiração diafragmática, né? Usando o abdômen e o tórax. Eu vou explicar agora por que isso acontece. Aqui agora eu vou explicar para vocês como que acontece por dentro do nosso pulmão. O que acontece. Por que foi diferente uma respiração da outra, né? Por que a bexiga amarela encheu menos do que a bexiga rosa? Então, o que aconteceu? Essa linha preta aqui representa o diafragma. O diafragma é a principal musculatura da respiração. Então, ela fica bem abaixo do pulmão. Então, quando o pulmão expande, né? Ou seja, quando a gente puxa o ar na inspiração, esse diafragma relaxa, abaixando toda por essa linha vermelha. Agora, quando a gente faz uma expiração, né, solta o ar, esse diafragma se contrai e aí que ele sobe, espremendo todo o pulmão. Então, quando a gente respira apenas pelo tórax, a gente não aciona essa musculatura, limitando a capacidade do pulmão. Por isso que a bexiga amarela encheu menos do que a bexiga rosa. E aí, quando a gente usou o diafragma, a gente potencializou, né? Aumentou essa capacidade respiratória. Então, a bexiga encheu muito mais do que a amarela. Vamos lembrar? Bom, então, agora com as bexigas em mãos, fica muito mais fácil da gente perceber. Com a bexiga amarela, a gente não acionou o diafragma. Então, limitou a nossa capacidade do pulmão de encher e captar o ar. Agora, já com a bexiga rosa, a gente usou todo o nosso corpo a nosso favor. Então, usando o diafragma, a gente aumentou muito a capacidade respiratória para conseguir encher a bexiga rosa. Essa foi a diferença, então. E é por isso que a gente usa a respiração diafragmática, né? Usando o diafragma durante a nossa ginástica, né? Durante toda a metodologia, para a gente conseguir acionar o máximo de ar possível e fortalecer toda a musculatura. Bom, o diafragma é o principal músculo da respiração, mas existem outras musculaturas que são acessórias para fazer esse movimento de abertura do peito, né? Que seriam os escalenos, o esternocleidomastóide e os intercostais, que são musculaturas que estão presentes no pescoço. Você pode reparar que toda vez que a gente inspira,
a tendência é subir o pescoço, por conta da contração auxiliar dessa musculatura. E na hora que a gente expira, o ombro desce. O que a gente tem que prestar bastante atenção é nesse movimento. Às vezes a gente não consegue fazer esse movimento do tórax por conta de ter uma musculatura muito tensa. Essa é uma região que ainda está ligada bastante com toda a parte emocional. Então, se vocês sentem algum incômodo no pescoço, isso pode prejudicar bastante a respiração e o seu conforto abdominal e tudo mais. Isso é uma das questões que a gente vai tratar ao longo das aulas, tá ok? E no final desse vídeo, fiquem ligados que eu vou ensinar 3 movimentos para relaxar essa região do pescoço e assim relaxar por completo. E no final desse vídeo, eu vou ensinar 3 movimentos para a gente relaxar e alongar essa musculatura acessória para você ter uma respiração melhor, ok? Então, fiquem ligados. Bom, nós falamos sobre a capacidade respiratória, né? Que é quanto de ar que o seu pulmão consegue captar da atmosfera. Mas existe outra relação muito importante que é a eficiência respiratória. No caso aqui, dentro de cada pedacinho do pulmão existem os alvéolos. E é nesse lugar mais interno que acontece a troca gasosa. Então é onde que o gás carbônico vai sair e o oxigênio vai entrar ligando as nossas hemácias, dando a cor vermelha, enfim, toda a fisiologia vai acontecer. E é no processo da respiração que isso acontece. O coração e o pulmão estão muito relacionados, mas é muito mesmo. Tanto que a gente consegue equalizar o nosso ritmo cardíaco pensando na respiração, né? Eu aposto que você já deve ter prestado bastante atenção. Quando você está ansioso, que você sente o coração pulsar muito, a sua respiração começa a ficar ofegante. E é nessa hora que a gente esquece de acionar o diafragma automaticamente para equalizar todo esse pH sanguíneo, que a gente usa mais a respiração torácica para ser mais rápido e dar conta de suprir toda a necessidade do coração de bombear tanto sangue tão rápido assim. E para diminuir essa sensação, o que a gente faz? Aí que a gente usa o diafragma a nosso favor. Então, fazendo uma respiração mais profunda, a gente faz com que ao longo do tempo, né, usando esse ritmo cíclico, né, inspirando em 2, soltando o ar em 4, inspirando em 2, soltando o ar em 4, a gente consiga acalmar o coração também. E assim regulariza o ritmo cardíaco. Então, o coração e o pulmão estão muito relacionados. E é assim que a gente cuida da nossa vida, porque são órgãos vitais para a gente ter uma boa qualidade de vida ao longo do tempo. Já que coração e pulmão não funcionam separadamente, vamos entender um pouquinho mais como essa sinergia acontece. Nessa primeira seta em verde, que significa que a nossa veia cava superior, é onde entra todo o sangue que passa pelo nosso corpo. Então ele passa pelo átrio direito, ventrículo direito, e ele vai pelo átrio esquerdo até a aorta pulmonar. E é nessa hora que ela vai na aorta pulmonar que ela chega para o pulmão e faz as trocas gasosas nos alvéolos, e aí ela volta por essas veias pulmonares aqui embaixo, direto no ventrículo esquerdo, e é onde daqui que o sangue é todo expulso pela aorta. Então ela vai pelas jugulares e é assim que essa mecânica acontece, esse bombeamento. Então existe um movimento de sístole e diástole do coração que ele tem que ser forte o suficiente para mandar todo o sangue cheio de gás carbônico para o nosso pulmão, e assim como o pulmão tem que ser forte o suficiente para retornar todo esse sangue para o nosso coração. Então, quando a gente vem fazendo a respiração diafragmática de forma constante, né, praticando mesmo a metodologia, né, durante as 7 semanas, fazendo o protocolo correto, a gente vai dar mais força para o pulmão e mais força para o coração também, porque a gente vai tonificar essa musculatura. Então, o que significa isso, né? O ar que eu enchi as bexigas hoje, daqui 7 semanas vai ser muito maior, porque a gente vai estar melhorando, além de toda essa expansão da nossa musculatura do pulmão, a gente vai estar fortificando o coração e vai melhorar essas trocas gasosas também. Então, o que significa isso no dia a dia? Nós vamos ficar menos cansados,
As dores na perna, que às vezes pode acontecer por causa da circulação, vai diminuir também. Então, os inchaços vão diminuir. Subir uma ladeira não vai ser tão difícil assim como pode ser hoje, né? Então, por isso que é importante a gente passar pelo protocolo correto, né, das 7 semanas e fazer a manutenção dos 5 minutos diários. Então, agora, nós vamos para a parte prática. Como é que vai funcionar a nossa parte prática agora? Nós vamos fazer 3 ciclos de inspiração de 2 segundos, então vai puxar o ar em 2 segundos e vai soltar o ar em 4 segundos. Depois da terceira respiração assim, a gente vai reter o ar em apneia por 4 segundos. Esse é um ciclo. Nós vamos fazer 2 vezes esse mesmo ciclo e no terceiro ciclo que vai ter a sucção abdominal, tá ok? Com essa respiração, a primeira posição que a gente vai fazer vai ser da seguinte maneira. A distância dos pés vai ser de 1 palmo, então a gente vai medir no chão a distância de 1 palmo daqui a aqui e vai posicionar os pés. Nós vamos tirar essa pressão do joelho, então pode sempre flexionar o joelho. Vamos trazer o tronco um pouco à frente, não é assim, flexionando tudo, é só para deslocar o eixo de gravidade. E aí, com os dedos apontando um para o outro, a gente vai fazer um semicírculo com o braço e vai elevar até ou conseguir olhar na diagonal. E a cabeça a gente vai manter sempre numa posição neutra, tá? Não precisa fazer assim e nem ficar olhando para o dedo, tá? Então mantenha uma posição neutra para a gente conseguir realmente captar todo o ar necessário. Os ombros a gente vai trazer para frente e aí nós vamos respirar. Bom, a postura foi escolhida pelo seguinte fato. Quando a gente elevou os braços, toda essa musculatura acessória da respiração, ela ficou contraída. Então, deu mais espaço para a cavidade torácica, né, para o nosso tórax, para as nossas costelas, fazerem esse movimento. Eu quero que vocês testem agora, fazer esse movimento com o braço abaixado, né, fazer essa respiração assim, respira. E agora com os braços elevados. Ficou muito mais fácil, né? Por isso que a gente trabalha de várias maneiras esse posicionamento do braço para a gente melhorar toda essa capacidade respiratória, tá ok? Bom, lembrando que o nosso coração e pulmão trabalham de forma sincronizada, a próxima postura que a gente vai trabalhar agora, nós vamos fazer bem similar a quando a gente tem uma crise de ansiedade muito grande ou quando a gente faz um esforço físico muito grande, que a primeira reação é colocar o braço, apoiar o braço no joelho e trazer o tronco para frente. E essa é uma postura que a gente também trabalha justamente para melhorar toda essa pulsação
E nessa hora, a gravidade vai estar agindo a nosso favor, porque o pulmão, né, a caixa torácica vai estar já na horizontal, então ela vai conseguir ter menos gasto energético para fazer essa movimentação. Vamos lá? Para a próxima postura, o nosso corpo vai ficar da seguinte maneira. É importantíssimo prestar bastante atenção para a gente não sobrecarregar os punhos e jogar a força para o lugar correto, tá ok? Então, o pé vai estar com a mesma distância de um palmo. Agora a gente vai semiflexionar o joelho um pouquinho mais. E agora sim a gente vai flexionar o tronco, apoiando as mãos sobre o joelho e fazer uma leve pressão. Então o dedo vai fazer uma leve pressãozinha na perna e jogar para fora. Então, ó, a gente vai apoiar aqui e vai fazer uma leve pressão para fora. Assim a gente já começa a trabalhar até a musculatura do assoalho pélvico, tá ok? Então, com a distância de um palmo no pé, apoiou o braço aqui. O peito vai ter que ser jogado para cima, então esse ombro vai vir para baixo. E aí, mesmo o peito estando aqui, a gente vai imaginar que tivesse alguma coisa empurrando o nosso umbigo lá para o chão. E aí o quadril vai vir para cima, tá? Então, esse movimento com o quadril vai ser muito importante agora. E o olhar vai ficar bem 45 graus no chão, assim, a gente vai olhar para a diagonal. E é importante cuidar com essa questão do queixo aqui, ó, ou muito para baixo ou muito para cima, deixando essa região do pescoço neutra, para a gente conseguir fazer com que o ar entre por completo, tá ok? Sem restringir nenhuma via aérea. Então, vamos lá. Muito bem, depois de praticado essas duas posturas, vocês devem ter percebido algumas alterações, né? Primeiro, algumas pessoas tendem a ficar um pouco tontas quando começam a fazer essa respiração rítmica e cíclica. Não tem problema, é só respeitar a limitação do seu corpo. Sentiu tontura? Para, senta, respira. E se quiser continuar, pode continuar, mas se não, tudo bem, a gente tenta outro dia e aí você vai ganhando essa habilidade com o passar do tempo, tá? Nessa segunda postura que a gente fez com o tronco flexionado, a parte do labirinto afeta um pouquinho justamente porque a gente tira do eixo, então pode ser também que fique com tontura. Mas isso daí também é um sinal que o corpo te indica para você me falar o que achou. E aí a gente muda a postura e continua a fazer o protocolo direitinho, tá ok? Então, são sinais e sintomas que o corpo te manda o tempo inteiro que você agora vai começar a descobrir e entender por que isso acontece, tá ok? Nós respiramos e você sentiu o que mais movimentando? Essa parte do abdômen, né? E é isso mesmo que acontece. Quando a gente flexionou o tronco, ficou muito mais fácil até, inclusive, de fazer essa sucção abdominal.
justamente porque a gente não tem a força da gravidade impedindo com que esse movimento aconteça. Então, a gente tem a força da gravidade auxiliando essa movimentação, tá ok? Isso acontece por quê? Então, o diafragma ele fica abaixo do tórax, né? Abaixo do nosso pulmão. E quando a gente faz a inspiração, ele movimenta também toda essa parte abdominal. E o que tem na nossa parte abdominal? Na nossa cavidade abdominal estão os nossos órgãos e vísceras. Então, logo abaixo do diafragma existem órgãos que estão ligados diretamente, é colado fáscia com fáscia, né? Então, toda a parte visceral está abaixo do diafragma. Então, quando a gente faz nesse movimento de inspiração, onde o diafragma abaixa, a nossa cavidade abdominal ela vai para frente justamente para manter o conforto das nossas vísceras. Todo o nosso corpo é regido pela lei do conforto. Então, independente do que estiver acontecendo, primeiro, o principal é garantir que as nossas vísceras e órgãos sobrevivam. E é aí que a gente entra o X da questão de toda a metodologia. Por que que a gente faz o passo a passo? Por que que tem que fazer o acompanhamento periódico das 7 semanas, né? E a manutenção dos 5 minutos diários? Justamente para que essa pressão intraabdominal fique equalizada e mantenha-se estável. Porque o que acontece? Quando a gente inspira, toda a cavidade abdominal vai para baixo. Então, existe essa força que empurra todos os nossos órgãos para baixo e para frente. E quando a gente expira, o movimento é o contrário. E aí que a gente começa a ter a relação de recipiente e conteúdo, tá? Eu vou usar agora uma bexiga cheia de água para representar essa parte da cavidade abdominal. Porque o quê? Quando a gente aprende as leis da física, pressão, força sobre ar e tudo mais, aquela história toda, dentro do nosso corpo isso não se aplica. Por quê? Nós somos cheios de líquidos. O que rege o nosso corpo são as leis da dinâmica de fluidos. O que acontece? Imaginando que essa bexiga seja aquele quadrado, o quadrado vermelho relacionado com a pressão interna, e o nosso diafragma está em cima. Então a gente inspira, o diafragma abaixa. Olha o que acontece. Vai para frente, né? Porque não tem como ir para cima se tem essa restrição em cima. E quando a gente expira, sobe. E é assim que acontece, tá? Agora, imagina o que acontece com essa parede da bexiga, né? Essa parede da bexiga em volta para nossa musculatura. Quando a gente inspira e tem uma pressão estável, que ela tem que ser oscilatória, não tem como a gente falar que eu não tenho pressão interna. Não, você tem pressão interna justamente pelo que eu mostrei aqui. O que a gente não pode fazer é deixar com que faça que essa pressão fique aumentada o tempo inteiro. Então, é como se eu estivesse apertando aqui, ó, o tempo inteiro. Aperta, 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 até que explode. Mas não explode, ninguém explode. Mas o que acontece? A barriga vai ficando inchada, a musculatura vai ficando flácida, ou se a musculatura for muito forte, vai ter a diástase não fisiológica, mas isso aí são cenas para os próximos capítulos. Mas é muito importante a gente entender que a respiração influencia nessa mobilidade aqui. Nessa movimentação, como o diafragma faz esse movimento de vai e vem, isso significa também como se fosse uma massagem das nossas vísceras. Esse movimento de sobe e desce da expiração e inspiração do diafragma, ele vai fazendo como se fosse uma massagem nos nossos órgãos, melhorando toda a mobilidade dos nossos órgãos. O que essa mobilidade quer dizer? Todo órgão tem um movimento próprio. Então, para o intestino funcionar, ele movimenta de forma peristáltica. Para a gente engole, já começa a peristalse desde a faringe, da laringe, vai para o estômago, nananana, e assim acontece tudo. Quando a gente tem uma pressão interna muito alta, não tem como fazer esse movimento. É meio que impossível você querer que o músculo funcione, porque eles são musculaturas que a gente não precisa comandar, ele sabe o que tem que fazer. Você não pensa que agora vou digerir para captar proteína, agora tá a vez de tirar água, agora tá a vez de fazer isso. Não, seu corpo é inteligente, ele sabe o que faz, sabe o que tem que fazer na hora certa. Cabe a gente melhorar o meio para que ele funcione de forma correta. Também melhorar a qualidade, né, da nossa alimentação e colocar de forma periódica os exercícios físicos. Por isso
que a manutenção dos 5 minutos vai ser para o resto da vida, justamente para a gente manter com que dê esse ritmo para os nossos órgãos funcionar da melhor forma possível. Então ele vai ganhar autonomia para fazer tudo que ele precisa fazer, né? Cada função ser potencializada e gastar muito menos energia para a gente conseguir viver muito melhor. Para a gente encerrar esse momento, eu vou fazer isso para encerrar, vou fazer um relaxamento. Então, para a gente encerrar, eu vou passar os 3 relaxamentos e o alongamento dessa região do pescoço, que eu tenho certeza que alguém deve ter sentido puxar aí durante as 2 posturas que foram trabalhadas. Bom, então vamos lá. Qual é a diferença entre relaxamento e alongamento? No relaxamento, a gente vai usar a inspiração e a expiração, ou seja, a respiração a nosso favor. Lembra que eu falei na inspiração contrai e na expiração a gente relaxa? Essa musculatura do pescoço? Então, vai fazer da seguinte forma. Primeiro, a gente vai alongar toda essa parte aqui dos escalinos, tá? Trazendo o pescoço na lateral, olhando para frente. Nós vamos inspirar e segurar, inspira. E na expiração a gente vai ganhar amplitude, então vai puxar a cabeça em direção ao ombro. Então inspira, mantém, solta o ar, traciona. Inspira, volta. Solta o ar, traciona. Inspirou, voltou. Soltou o ar. Tracionou dos 2 lados, né? Vamos trocar o lado agora. Inspira. Solta o ar e ganha o movimento. Inspirou, volta. Soltei o ar, ganhei esse movimento. Inspirou, voltou. Soltou o ar, ganhou o movimento. Próximo alongamento, a gente vai fazer para essa parte dessa musculatura que cruza aqui do pescoço, né? O esternocleidomastoide. Agora a gente vai trazer o pescoço 45 graus, fazer a tração para baixo, da mesma maneira, na inspiração segura, na expiração a gente ganha o movimento. Na inspiração solta, expirou, traz a cabeça para baixo, em direção ao solo. Inspira, volta, soltei o ar, ganhei o movimento. Trocou o lado, olhou na diagonal, abaixou a cabeça, tracionou. Inspira, mantém no lugar. Solta o ar e ganha o movimento. Inspira, volta. Solta o ar. Ganha o movimento. Inspirou, voltou. Soltei o ar. Ganhei o movimento. O próximo, nós vamos fazer para essa parte de trás do pescoço. Então, inspira, mantém a cabeça neutra. Soltei o ar, flexiona o pescoço. Inspira, volta. Soltou o ar, flexionou o pescoço. Inspirou, voltou. Soltei o ar. Ganhei movimento. E é isso aí, vocês podem repetir umas 6 vezes cada movimento. Mas só os 3 do básico que a gente já fez já deu uma leve soltada. E aí eu quero saber como que foi praticar essas 2 posturas e fazer esse relaxamento. Isso é muito importante para mim, hein? Então deixe nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.